Bom dia, mulheres! Como é que vocês estão? Sejam todas bem-vindas, esperando as mulheres entrarem. Você que está assistindo ao vivo, já envia para sua amiga. Você está assistindo gravado também, já envia para sua amiga. Bom dia, Ju! Esperar as meninas entrarem. E deixa eu dar, inclusive, uma orientação para mulheres aceleradas. Estava falando nos meus stories, né? Que eu sempre... Hoje o tema do nosso devocional é justamente o controle, né? O controle, ele impede a gente de ver muitas coisas de Deus, né? E nós fomos treinados para às vezes estar nesse lugar de controle. E eu creio que hoje o Senhor vai mudar a nossa mentalidade sobre isso. Eu sou uma mulher que... ainda mais depois agora que da minha rotina e tudo mais. Bom dia, Célia. O que acontece? Eu tenho uma noite de sono muito boa, então eu acordo com muita energia. Acordo assim, muita energia. Eu já tenho uma tendência, se eu não tiver muito cuidado, eu tenho uma tendência a sair atropelando tudo. E o que eu comecei a perceber? Que quando eu acordo e eu não seguro essa emoção, eu não governo as minhas emoções, o meu dia acaba ficando muito ruim, muito exaustivo no final do dia. E não que o corpo físico ele não fique cansado, né? Porque, né? O corpo físico ele fica cansado, mas nunca a nossa alma, né? Então, eu acordo muito já acelerada, né? Muito... Mas a gente precisa entregar o controle para Deus já de manhã, né? E a forma que eu entrego o controle para o Senhor é dando aquela respirada, me conectando, né? Gosto muito dos óleos essenciais, dois que eu uso, que é de manhã, né? Eu gosto muito desse hortelã-pimenta, né? O Peppermint que chama, né? E esse de olíbano, os dois misturados. Gosto bastante. Pra dar aquela restaurada, aquela respiração. Gente, vocês não têm noção do quanto faz diferença. Bom dia, meninas. Vocês não têm noção do quanto faz diferença no nosso dia. Um simples respirar. De verdade, assim, é algo tão simples que a gente banaliza. Um simples respirar. Sabe, eu queria que a gente já começasse esse devocional assim. Se você tá acelerado, eu quero que você desacelere de alguma forma, né? Se você já está no trabalho, dá aquela respirada, sabe? Respira, sabe? Eu quero tirar o peso de você hoje, para que você entenda que você pode respirar, sabe? Melhor forma de respirar. Gente, a gente esquece de respirar. Então, a melhor forma de respirar, né? Se conecta, sabe, com o Senhor. Para de ver no automático, sabe? Você pode desacelerar, você pode descansar, você pode respirar, sabe? E engraçado, né? Uma das coisas, eu descobri que eu tenho asma, né? E uma das coisas que a asma dá é essa falta de ar, né? E é muito engraçado como na nossa dor, às vezes, né? A gente encontra uma solução. E foi justamente aí que eu encontrei a solução de respirar e eu encontrei a calmaria. Então, eu quero que você dê aquela respirada bem forte. Qual é a melhor forma de respirar? Respirando pelo nariz, segurando 4 vezes e soltando pela boca, né? Assim, ó. Não é assim. Não, é segurando 4 segundos. Então, vamos lá, de novo comigo, ó. Respira pelo nariz, segura 4 segundos, né, a tua respiração e solta pela boca, sabe? Então, vamos lá. Mentira, isso é tão simples, mas faz uma diferença tão grande no nosso dia. Última vez.
para que a gente possa ser mais produtiva, muitas vezes a gente não vai precisar fazer mais. Nós vamos precisar ser mais intencionais. Não é sobre fazer mais, é sobre ser intencional. Então eu estava falando isso, sobre ser uma mulher intencional. A gente precisa ser uma mulher intencional e consciente até mesmo no descanso. Você sabia disso? Quem é o do time aqui que já acorda acelerada? Que já acorda com muita energia? Que eu sou, coloca aqui nos comentários. Vamos começar. Essa noite, né, pedi muita orientação pra Deus, pra entender o que ele queria de mim, pra que eu falasse pra vocês. E eu tinha até programado de falar outra coisa, de trazer uma outra coisa pra você. Mas é como eu falei, o Espírito Santo ele vai conduzindo e ele vai mudando, né? Ah, Ju, eu sou. Respiração vai fazer muita diferença no seu dia. Você vai conseguir até ser mais produtiva no trabalho. E a direção de Deus, né, para que eu trouxesse para vocês é justamente sobre controle, né? E o controle ele faz com que a gente não viva muitas coisas de Deus, sabe? Da nossa vida. E você vai entender isso, sobre isso hoje. E o tema de hoje é abandone o controle para viver o novo de Deus. E muitas vezes a gente tem uma forma distorcida de enxergar as coisas, né? A gente aprendeu que para fazer acontecer a gente precisa fazer pela força dos nossos braços. E muitas vezes a gente errou muito em relacionamentos justamente por isso. Porque Deus te manda esperar, mas você quer lá e agir pela força do seu braço. Deus te manda proteger o seu coração, mas às vezes a idade vai chegando e a gente quer resolver ali, né? Eu tava vendo um testemunho ontem de uma mulher, né? Que ela nos 16 anos dela, Cairo, 16 anos, ela tava com um rapaz, e não sei se vocês estão ouvindo o Cairo aqui, ele às vezes tá com esse fio reverso, aí eu fico preocupadinha. Mas é isso, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Essa mulher, com uns 16 anos dela, ela sempre foi da igreja e tudo mais, encontrou um rapaz e tudo mais. E esse rapaz, ele parecia ser muito bom, né, e tudo mais. E pediu logo em casamento ela. E ela perguntou pra Deus, vocês estão ouvindo? Mas já passou. Ela perguntou pra Deus se realmente era pra ela casar, né? Ela era bem novinha e o sonho daquela época das mulheres era casar muito nova, né? E aí, uma vez ela foi pro culto, tava esperando a resposta de Deus e Deus disse assim, não quero. Não quero que você case com ele. E ela foi obediente. E Deus falou pra ela, se você tiver paciência, eu vou te entregar algo muito melhor e maior. E aí ela esperou, passou anos, acho que foi 20 anos, passou muito tempo mesmo, assim. E no final de tudo, o Senhor cumpriu a promessa de casamento dela e foi 20 anos depois, assim, bem tarde já. E ela esperou no Senhor, né? E hoje ela tá vivendo o cumprimento da promessa de Deus, um casamento abençoado, tardio, na visão, às vezes, de muitas mulheres, mas abençoado, vivendo embaixo da promessa de Deus, embaixo do propósito de Deus. Sabe? E quando a gente entrega o controle, a gente vive coisas extraordinárias em Deus. E hoje ela tá, o marido dela é alemão, sabe? E em outro país, assim, então ela teve que esperar e hoje existe uma promessa, né, de Deus, que inclusive vocês podem fazer e orar dessa forma e reivindicar, né, no mundo espiritual. Todas as vezes que vier pensamentos do tipo, tá tarde demais, não vai acontecer, não sei ficar sozinha, enfim, eu me relaciono ainda por carência. Toda vez que você perceber esses pensamentos, é uma grande guerra espiritual na sua mente, né? É um grande ataque, uma grande seta do inimigo para você. Então a Bíblia fala que você pode reedificar, né? Então o que significa? Quando você perceber isso, quando você perceber uma armadilha de Satanás para a sua vida, no mundo espiritual, o que você vai falar? Eu reconheci isso, eu reconheci a armadilha que você está tentando. Ou tá, às vezes, aquela pessoa na tua vida que, meu Deus do céu, só a misericórdia de Deus,
Aí você vai dizer assim, eu reconheci o que você quer fazer na minha vida. E eu reivindico 10 vezes mais tudo aquilo que você tentou tirar da minha vida. E eu posso garantir pra você que se você tiver paciência de esperar em Deus, mesmo que pareça muito tarde, mesmo que pareça que já passou o tempo, se você se posicionar, se você entregar o controle pra Deus e você for um filho obediente, eu tenho certeza. Eu não tenho medo de falar isso. Por que eu não tenho medo de falar isso? Pela minha capacidade? Não. Porque está escrito aqui. Você vai viver as promessas de Deus para a sua vida. Você vai viver algo muito... Não pelas suas expectativas, mas pelo que Deus tem. Né? A Bíblia fala que tudo que nós imaginamos, nós vamos viver muito mais. Né? Deus, ele tem algo muito melhor daquilo que já passa pela nossa cabeça. Então, se você tem um desejo no seu coração, se passa uma imaginação, algo que você quer viver, o Senhor diz que se você for obediente, você entregar o controle, você se posicionar como filha de Deus, você vai viver muito mais, muito melhor do que passa na sua mente. Isso é uma promessa de Deus, não é da minha cabeça, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, não, é a Bíblia. Então, se você tem algo muito bom na sua mente, se você for uma filha obediente, se você entregar o controle para Deus, e se você se posicionar a identidade de filha de Deus, você vai viver isso. Não importa quanto tempo, quantos anos, quantos meses. Pode acontecer mais rápido, pode acontecer, demorar um pouco mais, você vai viver. Não importa. Seja na sua vida sentimental, se é uma promessa de Deus, vai acontecer. Né? A Bíblia fala que o Senhor, ele não é homem para que minta. Né? Então, ele não é o homem, ele não é os homens que te machucaram. Ele talvez não... a sua visão de Deus talvez hoje esteja muito machucada por conta do seu pai. E você precisa curar essa ferida de rejeição através do seu pai. Entender que Deus, ele não é um homem. Ele é Deus. E todas as vezes que você foi ferida, às vezes pelo seu pai, às vezes pela rejeição, às vezes pelo abandono, sabe o que a gente conversou ontem? Às vezes pelos homens que passaram pela sua vida, esse não é Deus. E por isso que a gente precisa entregar o controle. Porque muitas vezes você fez escolhas querendo, com base nas suas expectativas. Você fez escolhas com a força do seu braço. E agora eu quero te convidar a você fazer escolhas pela força do Espírito. Pela força do Espírito. E aí conecta com o que eu falei pra vocês. Ser uma mulher intencional. Porque se você é uma mulher intencional, prudente... O que é ser uma mulher prudente? Uma mulher prudente é uma mulher que não é impulsiva. Que ela age com sabedoria. Lembra que eu falei no primeiro devocional? Sabedoria igual prudência. Prudência é você observar o cenário, é você não agir com impulsividade. E a gente coloca em prática a prudência em todas as áreas da nossa vida. Seja ao conhecer uma pessoa, né? A gente falou sobre não ignorar os sinais. Não ignore os sinais dessa pessoa. Não ignore, né? Quando a gente vai no shopping, a gente quer comprar várias coisas, a gente não tá podendo comprar naquele momento. A gente usa a prudência. Quando a gente vai percebe que tá um descontrole alimentar ali, a gente usa a prudência. Então, ser uma mulher prudente em todas as áreas da nossa vida. Né? Quando você sente que já tá passando do ponto ali de exaustão, seja uma mulher prudente. Desacelere. Sabe? Não perca para suas emoções. Eu sempre fui uma mulher, antigamente, que hoje eu percebo que eu sempre perdi para as minhas emoções. Eu não conquistei ainda coisas que Deus me prometeu porque eu estava focada nas minhas emoções. Então não seja uma mulher que perde para as suas emoções. Vou te convidar a refletir sobre isso. Né? O que você já era para estar vivendo em Deus? Mas você está deixando a sua mente, as suas emoções governar as promessas de Deus. Você está deixando as promessas de Deus embaixo e você está deixando as suas emoções distorcidas em cima. E eu quero te convido a trocar isso. As promessas de Deus aqui, né? A fé, isso fala sobre a fé. Tem uma frase que eu gosto muito, que às vezes hoje em dia, né, muitos mentores, coaches, a gente distorce isso um pouco. Né? O ser para ter, né? Se Deus te prometeu algo, você precisa ser.
O que eu digo ser é a sua identidade. Você precisa se posicionar como uma mulher que já vive isso, né? Se você quer um relacionamento saudável com um homem maduro, um homem de Deus, você precisa ser essa mulher de Deus. Você precisa estar firmada. Você precisa entender qual o papel de uma mulher, né? Então você precisa ser para ter. Se você... eu sempre dou o exemplo, né? Da mentoria, né? Deus me transicionou de nutricionista para mentor em saúde emocional. E foi o que eu sempre amei, assim, é o meu grande propósito. E as coisas começam a fluir, sabe? Então, a transição, ela nunca é fácil. Qualquer transição que a gente faz nunca é fácil. Mas, primeiro eu precisei... Deus me deu uma visão de mentoria, de terapia, né? E isso foi o que eu sempre amei. Mas, primeiro você precisa ser o quê? Se posicionar como essa pessoa, como essa mulher, para você ter, né? Para aquilo vir para sua vida. Então, o controle é uma tentativa de criar segurança sem precisar confiar em Deus. Muitas vezes o controle é justamente a segurança que você quer. Você busca uma segurança sem precisar confiar em Deus. E quanto mais você buscar a segurança, verdade, né? Uma tradução é fácil, é justamente isso daí. O controle é a tentativa de criar uma segurança sem precisar confiar em Deus. Você quer uma segurança pela força do seu braço. E por isso que muitas vezes você vai para caminhos diferentes, né? O Senhor me conduziu essa noite para um versículo bem específico, que está em Salmos 139, de 23 a 24. Que diz o quê, ó? O que esse Salmos fala? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que a gente conversou? Que Deus, ele conserta as suas veredas. Deus, ele sabe a sua intenção. Deus, ele conhece o seu coração. E, sabe, hoje eu quero que você peça para Deus ele tirar todas as coisas podres dentro de você. Tudo que você já passou. O que eu quero dizer podre dentro de você? Toda a sujeira, sabe? Todos os traumas, todos os abusos que você já passou, todos os gatilhos, todos os homens ruins que você já se relacionou, sabe? Imagina que tem esse copo, essa garrafa aqui e tá cheio de água suja. Não dá pra você colocar água limpa assim, sem se contaminar. Se tiver a garrafa com água suja, você colocar água nova, água limpa, vai se contaminar. Então é por isso que você vive rodando em círculos. Você tenta colocar algo novo, mas primeiro, antes de colocar algo novo, você precisa tirar as coisas do passado. Você precisa tirar coisas ruins. Entende? O que não funcionou antes? O que é de fato entregar o controle é, Senhor Deus, entregar o controle é, Deus, tira essas coisas ruins de mim, sabe? Tira essas coisas ruins. Eu até separei também outra parte para falar para vocês, né? Tá em Hebreus 6, que diz assim, Hebreus 6, 7 e 8. Fala assim, ó, presta atenção nisso aqui. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aquelas que a cultivam, recebe bênçãos à parte de Deus. Mas, se produzem espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é queimado. O que isso significa? Se na tua terra tu produz frutos de Deus, vão nascer, né? Se você produz plantações, se você coloca ali sementes úteis, que é o que? A sua identidade, aquilo que Deus quer para a sua vida, vai ser benéfico. O Senhor é uma promessa de Deus, gente. Eu já falei que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Então é uma promessa de Deus. O Senhor diz assim, planta coisas úteis na tua identidade, naquilo que eu tenho para ti, e eu
vou cultivar e você vai receber bênçãos através de mim. Cultivam e recebem bênçãos através da parte de Deus. Então é a promessa de Deus. Mas, se você insistir em plantar coisas ruins, se você insistir em plantar as suas rejeições, os seus traumas, os seus abusos, as maldições que você já viveu no passado, que colocaram sobre a tua vida, é o fim. Isso vai ser queimado. Então o Senhor diz que isso pode ser queimado. Isso pode ser renunciado. Você não precisa viver com esse peso. Eu quero tirar esse peso de você hoje. Você não é as coisas que fizeram com você, as palavras que depositaram sobre você, né? Ontem eu falei sobre pessoas que amputaram os seus sonhos. Você não é mais essa pessoa. Você pode hoje decidir cortar isso, queimar. Queimar, o Senhor disse que você pode. Então você pode fazer isso. Né? Eu quero te convidar a isso. Para viver o novo, você precisa tirar essas raízes velhas, essas raízes podres. E eu quero te convidar a esse movimento hoje, de tirar essas raízes podres. Tá? Quem tá chegando aqui agora, nós temos um grupo de apoio, que tá bem aqui. Tá? Envia também para suas amigas esse devocional. A gente sempre tem uma amiga que precisa ouvir, né? Grupo de apoio, tá? É só você entrar aqui. Então, eu quero conduzir para vocês hoje quais acordos que você fez com a dor. E não tem nada que eu tô falando para vocês aqui que eu já não tenha vivido. E ontem eu tava abrindo o meu caderno vermelho, para quem tá chegando agora, esse foi o meu diário de cura, tá? Então, eu botei assim, ó, meu tempo de espera, gerando testemunho. E eu comecei esse diário porque eu tava muito ferida na minha vida sentimental, né? E eu comecei com a intenção do meu coração errada. Só que aí o Senhor disse assim, o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Então, Ele me conduziu para um outro lugar de enxergar para mim, né? E hoje eu quero, assim como Ele fez comigo, sabe? Os dias namorados pra mim eram um dia muito sofrido, muito, muito, muito mesmo. Mesmo dentro de um relacionamento, eu não me sentia preenchida, eu me sentia vazia. E mesmo dentro de um relacionamento, eu não conseguia usufruir, não conseguia viver aquilo. Primeiro, existem 3 situações, tá? Que eu falei ontem. Existe a situação que você está dentro de um relacionamento, mas por conta das suas feridas, você não consegue usufruir desse relacionamento. E você tá dentro de um relacionamento bom, mas você ainda está vivendo as feridas do passado. Segundo, você está dentro de um relacionamento que Deus não é o relacionamento que Deus tem pra você, então você nunca vai se sentir preenchida, você vai ter instabilidades emocionais. E terceiro, você está solteira e parece que a sua vida sentimental tá travada. E você se sente frustrado também por conta disso. Então, você só vai realmente se sentir preenchido quando você estiver preenchida por Deus. Quando você tiver identidade. Quando você... Nossa, a melhor sensação do mundo é você estar solteira. Você passar os dias namorados tranquila. E você primeiro se amar antes de qualquer coisa, gente. É a melhor sensação do mundo. É a coisa mais... Assim, é muito libertador, sabe? É muito leve. E eu lembro a primeira vez que eu tive um encontro com o Senhor no Dia dos Namorados. Foi meu primeiro Dia dos Namorados, solteira, assim, e eu tava muito feliz, muito, muito, muito. Eu lembro que eu acordei naquele dia e foi um encontro tão sincero com Deus, sabe? Inclusive, mulheres, quem é aqui de Fortaleza, sexta-feira a gente vai ter um encontro, tá? Então, se você tá no grupo, eu vou colocar mais informações hoje. A gente vai ter um encontro, Dia dos Namorados. Pra você, eu quero te proporcionar esse mesmo encontro que eu tive com Deus. Então a gente vai ter mesa posta, vai ter jantar, e a gente vai entrar num momento de renúncia, de libertação desse peso que você está vivendo hoje. Eu quero te ensinar, assim como Deus me ensinou, eu quero derramar isso na sua vida. Pra você, esse Dia dos Namorados, você vai ter o date, o encontro mais incrível da sua vida, se você se permitir. Então eu comecei a escrever todas as minhas dores aqui, né? E eu fiz um propósito que chamava Propósito 4 Fases, que é justamente o que eu tô derramando na vida de vocês. E aí Deus me conduziu, né? E Deus me conduziu pra quais acordos que eu tinha feito naquela época, sabe? Quais são os acordos
que você fez com a sua dor? Quais foram os acordos, né? Ontem a gente viu que o que acontece? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, hoje eu quero te conduzir para que você veja quais são as raízes podres que tem dentro de você. Quais foram os acordos de dores que você fez com você mesmo? Qual foi o contrato que você assinou? Por que você pegou o caderninho e inconscientemente assinou? Quando foi isso? Eu vou te dar algumas sugestões aqui que eu separei para você. Alguns acordos comuns, né? Preciso dar conta de tudo sozinha. Quem foi que você aprendeu e viu, né? Quem foi que você viu dando conta de tudo sozinho e você aprendeu isso? Sua mãe, seu pai, né? Quando foi que você aprendeu isso? Não posso depender de ninguém. Aí entra a grande incoerência, né? Como que você vai ter um homem provedor que te gere segurança, principalmente emocional, se você tem essa mentalidade, não posso depender de ninguém, né? Lembra que eu falei? Ser para ter. Mudança de mentalidade. Renovação da nossa mente. Ninguém vai me amar de verdade. Isso foram contratos assinados invisíveis, né? Contratos invisíveis, inconscientes. E ninguém vai me amar de verdade. Isso é um acordo que você pode ter criado depois de muitas rejeições. De relacionamentos, do seu pai, da sua mãe, desde o tempo do seu colégio. E isso revela uma ferida de rejeição dentro de você, né? Eu sou sempre trocada. Isso é uma ferida de traição. Eu sou sempre trocada, eu nunca sou escolhida. Os homens entram na minha vida, eu sempre aceito migalhas, eles sempre me dão migalhas, sabe? Eu quero um relacionamento sério, mas nunca dá certo. Eu sempre vou ser trocada, ou então você já foi trocado. Esse é um contrato invisível que você assinou. E se você tem esse contrato dentro de você, você vai se envolver com homens para ser trocado. Se você tem algum desse tipo de contrato, de acordo, você vai se envolver com pessoas, porque o seu olhar só vai para esses homens. Porque você tem dentro de você, é como você só conseguisse visualizar isso. Eu não sou suficiente, preciso provar o meu valor para ser amada. Então, aquela pessoa que faz do mundo para a pessoa para não ficar sozinha. E a pessoa ali colocando um ninho na sua cabeça. Se eu mostrar quem realmente sou, vão me rejeitar. Falta de identidade. Relacionamentos sempre terminam em sofrimento. Como era o relacionamento dos seus pais? Como que você cresceu vendo os relacionamentos? Entendendo sobre relacionamento. Havia muita briga, traição, injustiças. Como que você aprendeu? O que você aprendeu sobre relacionamentos? Se eu ficar sozinha, significa que ninguém me quis, não vou ser escolhida. Meu passado define meu futuro. Então você fica preso no passado e acha que o seu futuro é isso, né? Nunca vou conseguir mudar. Deus faz pelos outros, mas não por mim. Parece que todo mundo vive, menos eu. Não mereço viver algo bom. Preciso aceitar qualquer amor para não ficar sozinha. Resumindo, preciso aceitar qualquer migalha ou carência para não ficar sozinha. Essas dores, muitas vezes, faz a gente assinar esses contratos, esses acordos invisíveis, né? Nunca mais vou confiar, nunca mais vou amar, eu sempre serei rejeitada, né? Mas a verdade é que Deus quebra esses contratos e Ele te dá liberdade. Então eu quero que você anote quais foram os acordos que você fez. E é justamente isso o processo de libertação do porquê que você sempre vive caindo nos mesmos ciclos. Por que você se sente frustrado mesmo dentro de um relacionamento bom, você não se sente plena dentro desse relacionamento, ou até num relacionamento ruim, ou até mesmo porque você está num relacionamento ruim e você não consegue sair dele. Ou por que você está solteiro e você não consegue aproveitar a sua vida. Às vezes você tem ali uma situação financeira boa, você mora num canto bom, você tem uma vida boa,
Você tem saúde, mas você não consegue usufruir, porque você sempre pensa em um relacionamento. E no quando Deus vai cumprir isso? Você não consegue viver em paz. Então, pra você viver um relacionamento tranquilo, bom, você precisa tirar raízes ruins, porque senão você não vai conseguir enxergar coisas boas, né? Se você tem feridas de rejeição, você vai rejeitar antes de ser rejeitada. Isso aconteceu comigo já. Eu rejeitei antes de ser rejeitada. Se você tem feridas de abandono, você sempre vai viver um relacionamento achando que a qualquer momento essa pessoa vai te abandonar. E isso é muito ruim, né? Se você tem feridas de traição, você vai ser aquela mulher controladora, possessiva e ciumenta. Isso não é saudável para nenhum tipo de relacionamento. E aí eu queria te conduzir para algumas coisas do que o controle faz com a nossa vida sentimental. Primeira coisa, rouba a paz. Nenhuma mulher consegue descansar. Não consegue ficar feliz sozinha, não consegue curtir a própria companhia. Se tá dentro de um relacionamento, sempre é com desconfiança, achando que vai ser trocada, ciúmes. Então, ou você não fica em paz de qualquer maneira. Aí a gente percebe que não é a falta de um relacionamento, é justamente o que tá dentro de podre dentro da gente, né? E rouba nosso pai. Você não consegue ficar feliz nem sozinha e nem dentro de um relacionamento. Outra coisa que o controle faz com a nossa vida sentimental, cria ansiedade. A gente tenta controlar algo e que a gente cria na nossa expectativa distorcida. Isso gera muita ansiedade, né? A gente não controla os nossos sentimentos. Na verdade, a gente não controla os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos a gente consegue controlar através dos nossos pensamentos. Como assim, Nath? Tudo vira uma bola de neve. Uma bola de neve ruim, uma bola de neve boa. Tudo começa nos nossos pensamentos. Então, o que você pensa hoje sobre você, sobre o que você vive, define o que você vai viver, o que você vai ter dentro de você. Então, se você acorda o dia, por exemplo, acelerada, frustrada, pensamentos ruins sobre você, é isso que você vai viver durante o seu dia. Se você é mesmo acordando, acelerado, você tiver um momento de paz, de tranquilidade, é isso que você vai viver também no seu dia. Então, você não pode controlar os seus pensamentos, mas você pode controlar as suas emoções. Então, você vai controlar os seus pensamentos, suas emoções, aqueles sentimentos ruins, sabe? Qual a diferença de pensamento e emoção? Pensamento é aquele que surge na sua cabeça, assim, do nada. Pensamento ruim, um negócio. Ou pensamento bom, né? Pensamento que tá dentro da sua mente. Daqui, vem pra cá. Seja algo bom ou seja algo ruim. As emoções é tudo que tá aqui no coração. Ó. Angústia, ansiedade, medo, frustração, ou então coisas boas, né? Paz, plenitude, completude, sabe? Você conseguir respirar, é tudo que tá aqui dentro. Emoção é tudo que tá aqui dentro do nosso coração. Faz sentido pra você? Tá fazendo sentido pra vocês? Coloque aqui no... que Deus já tá falando aí pra vocês. Coloque aqui que você já tá percebendo. Que Deus... Eu agia de forma assim, tem uma raiz podre dentro de mim. E o que você já tá percebendo? Me falem. Oi, Carla. Oi. Mai. Bom dia. O que é que o senhor já tá falando com vocês aí? Me contem. O que o controle faz com a nossa vida sentimental? Rouba a paz, cria ansiedade e gera desgaste emocional. Então, o que é esse desgaste emocional? Trouxe aqui alguns exemplos, né? Analisa mensagens, vive ciúmes, analisa o silêncio dessa pessoa, analisa sinais, analisa comportamentos e a sua mente nunca descansa.
Gente, é um inferno viver um relacionamento com controle. Porque te gera muito desgaste emocional. E aí, mais uma vez, a gente vê. O problema não é ter um relacionamento. O problema é você estar dentro de um relacionamento ferida. E a maior coisa, a maior prova de amor de Deus é não te deixar ter um relacionamento agora. Antes que você se cure. Outra coisa, faz uma mulher ignorar a realidade. Muitas vezes você não está vivendo um relacionamento como ele realmente é. Ou muitas vezes você entra em situações com as suas expectativas disfuncionais, erradas, distorcidas. E isso faz com que você produza relacionamentos desequilibrados. E quando eu falo relacionamentos, é um todo. Quando eu falo relacionamentos desequilibrados, significa na sua vida como um todo. Sim, relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos com amizades, no seu trabalho. Como é que tá os seus vínculos hoje em dia? Né? Como é que está o seu vínculo? E afaste o novo de Deus. Porque o novo de Deus, perceba, o novo de Deus, não é qualquer novo, é o novo de Deus. Ele exige muita confiança no Senhor, muita. Para você viver algo novo em Deus, você precisa confiar primeiro. Ele não vai te entregar por te entregar. Porque tudo que Deus faz é com propósito. Né? Hoje no meu devocional, tinha assim, ó. Senhor, só me permita entrar em portas que o Senhor abriu, por favor. Feche todas as que não vêm de ti. Então, por que eu sempre entrei em coisas muito impulsivas e hoje eu não permito mais entrar em nada impossível? Prudência, lembra que eu falei pra vocês no começo? Prudência em todas as áreas da nossa vida. Levantar a bandeira, assim, ó, prudência em todas as áreas da nossa vida. Escuta isso, nem toda oportunidade é um envio de Deus. Ele nos livra de distrações, atrasos e até pecados quando obedecemos a direção. Isso aqui é poderoso, ó. Nem toda a oportunidade é envio de Deus. Nem tudo que aparece na sua vida é de Deus. Nem por toda porta que parece muito boa é de Deus. Quem já caiu, né? Achando que era uma porta de Deus, mas na verdade não era. Era uma verdadeira enganação. Hoje caiu no meu devocional. Glória a Deus. É isso. Tem uma parte nesse Salmo 139 que diz assim: Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. O quão é precioso, o quão é algo precioso os pensamentos que vêm de Deus. Muitas vezes você não acessa o novo de Deus para a sua vida por conta dos seus pensamentos, que te geram emoções ruins e você perde para as suas emoções. Muitas vezes você se levanta para viver algo novo de Deus, mas os seus pensamentos são bombardeados. Você permite que o inimigo bombardeie seus pensamentos e afete suas emoções e você desista. Eu tô te falando isso porque eu já fui uma mulher que perdi muito para as minhas emoções. Em todas as áreas da minha vida, eu perdi muito para as minhas emoções. E eu demorei muito tempo para viver algo novo em Deus. E quando eu entendi isso, Deus, ele acelerou a minha vida. Né? Tudo que eu não vivi em 10 anos, eu estou vivendo em 2. Em 1 ano. Quando eu entendi sobre obediência, sobre entregar um controle, sobre ter cuidado com os meus pensamentos, com o meu ambiente, sabe? As pessoas que estão na minha volta. Ontem a gente falou sobre blindar os nossos corações. Acima de tudo, proteja o seu coração, proteja as suas emoções. Tenha cuidado com as pessoas que estão à sua volta, com o que você escuta. Você às vezes não vai ter controle sobre os seus pensamentos. Você às vezes não vai ter controle sobre as pessoas que falam algumas coisas de você.
mas você vai ter controle sobre isso, entrar ou não na sua vida, nos seus pensamentos. Se você alimenta ou não isso. Ou se você percebeu que entrou dentro de você, você vai lá e arranca. Arranca coisas podres. Aí a palavra do começo. Se você colocar na terra coisas ruins, você vai plantar coisas ruins. Se você plantar coisas boas, o Senhor vai te abençoar. Então, a reflexão de hoje é: o que você tem plantado? Você tem plantado o controle de coisas ruins? Você tem deixado o controle de coisas ruins na sua vida? Você tem deixado o seu trauma de rejeição ser maior do que você? Você tem deixado o seu trauma de abandono, de traição, de injustiça aí dentro de você? Ou você tem se colocado, se posicionado para viver as coisas de Deus? Eis a questão. Tá fazendo sentido para vocês? Gente, é assim que Deus me usa, tá? Às vezes Deus, ele me exorta muito assim, com carinho, mas entregando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que diz na Bíblia também, ó. A tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Lembra o que eu falei ontem? Deus, ele tem o nosso nome escrito na palma, ele tem gravado, escrito na palma da mão dele. Não é coisa minha, não estou inventando da minha cabeça, tá? Tá na Bíblia. Diz que o Senhor, ele tem o seu nome, quando você nasceu, vem de uma trajetória. O que isso significa? Quando a gente precisa entender a palavra, a gente entende que a gente vem de uma trajetória. Qual a primeira coisa que Deus fala sobre a gente, sobre a nossa identidade? Que ele, no ventre da nossa mãe, ele já pensava em nós. Ele nos desejou no ventre da nossa mãe. Ele pensou em tudo. No formato dos nossos olhos, na nossa sobrancelha, na cor do nosso cabelo, no formato da nossa boca. Ele sabe os fios contados do seu cabelo. E quando ele pensou em você, ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo. E no ventre da sua mãe, ele já te desejava muito. Ele já cuidava de você. Quando você nasceu, ele fez uma aliança com você, te dizendo que o seu nome está gravado na mão dele. Então ele conhece o que passa dentro de você. E você passou as coisas que você passou pelas suas escolhas. Mas se você falar hoje, se você disser assim para Deus, Deus, hoje eu renuncio às minhas escolhas erradas, eu paro de agir por impulsividade, eu paro de agir pela força do meu braço, e hoje eu te entrego meu coração, protege meu coração, blinda a minha mente. Todos os dias você precisa entregar o seu coração, entregar o seu corpo, entregar a sua mente para Deus, para Ele agir. Então, Deus, Ele sabe todos os seus desejos do seu coração. No ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Ele estava com você quando você nasceu. Ele fez uma aliança com você, te dizendo que o seu nome está gravado na mão dele. E ele te diz, a minha mão direita te sustentará. Eu vou te guiar. Está aqui em Salmo 139, 10. A mão de Deus nos guia. E a mão direita de Deus me sustenta. Né? Então, o que eu tenho medo de perder hoje? Toda dor, todo hábito ruim, se você ainda está vivendo algum ciclo da sua vida que você não quer mais viver, tem algo que te mantém ali. O que é que de bom te mantém aí ainda? Pode parecer só coisas ruins, mas o que de bom ainda te mantém aí? A validação de algumas pessoas, validação do seu pai, validação da sua mãe, honrar, né? Parece uma forma de honrar muito bom, se permanecendo, vivendo o mesmo ciclo da sua mãe e do seu pai. Quando você olha para os seus pais, eles têm um casamento feliz, organizado, em ordem, saudável. Quando você olha para sua mãe casou, um casamento feliz ou não? Quando você olha para o seu pai, o que você vê, o que você enxerga sobre um homem saudável?
E aí que tá, a gente se relaciona com o nosso Pai, Deus, quando a gente se relaciona com o nosso Pai, conforme a gente se relaciona com o nosso Pai da Terra. Então, como você aprendeu sobre relacionamento? O que você aprendeu sobre relacionamento? Eis a questão. Tá fazendo sentido pra vocês? Existe alguma dúvida sobre isso? Coloque aqui nos comentários. O que Deus fala pra você? Quais são os insights? Quais são as novas percepções? O que você não estava conseguindo perceber antes e está conseguindo perceber agora? Quais são as reflexões que estão surgindo dentro de você? Lembra, meninas, que a gente tem um grupo de apoio, tá? Então, se você não tá no grupo ainda, aqui, ó, só entrar no grupo de apoio. Quero que hoje você anote no seu diário algumas perguntas. Que frases eu disse ou acreditei no auge da minha dor? Quando eu tava num relacionamento frustrado, quando eu tava passando por algumas questões. O que eu acreditei sobre essa dor? Quais foram as frases que eu disse e eu acreditei no auge da minha dor? Quais acordos eu fiz para tentar me proteger? Os acordos que você vive hoje foram uma forma de proteção que você criou para não viver mais isso. Então, se você teve um relacionamento frustrado que te gerou muita dor, você, na sua mente, criou uma frase. Qual a frase que você repete hoje para não viver mais essa dor? Se eu abandonar esses votos e essas mentiras, o que eu temo perder? Se você abandonar essas mentiras hoje, que você conta pra você mesmo, o que você vai perder? Edline. Fala assim, ó, nossa, isso é muito real. O meu relacionamento com Deus sempre foi muito igual ao do meu pai. É isso. Isso foi libertador e doloroso ao mesmo tempo, né? E a gente entra num processo de perdão, sabe? Ontem eu falei sobre a honra aos nossos pais, a honra certa aos nossos pais. A honra certa aos nossos pais, né? Não é dizer amém pra tudo, não é repetir as mesmas coisas que eles fazem. E a gente tem esses contratos invisíveis com os nossos pais. Minha mãe nunca casou, então também sempre meus relacionamentos vão ser frustrados. O relacionamento dos meus pais sempre foi caótico. Então é isso que você tem a visão de um relacionamento, né? Nossa, meu Deus, melhor. Depois que eu entendi isso, venho me buscando relacionar com Deus melhor. Só que a busca, ela precisa ser consciente, né? Porque senão você vive os mesmos padrões, só você tem consciência. Não, agora eu sei. Mas e aí, ainda vive a mesma coisa. Como é que se muda isso? Você tem uma clareza sobre algo do passado, algo que você não quer repetir, você tira isso e coloca um comportamento novo e repete. Porque senão você vai viver, tudo bem, eu sei que eu repeti essa frase pra mim, e é isso. Só saber, só ter clareza não vai adiantar nada, você precisa ter um novo posicionamento diante a isso. Olha só, via Deus como carrasco e que se eu errasse qualquer coisa, eu ia pro inferno. Vivia uma vida muito isolada por medo. É isso. E Deus, Jesus, ele não é um homem que faz isso pra você, que ele te aponta. Todas as frases de apontamento que estão sobre você é mentira. Não é verdade. Isso aqui não vem de Deus. Apontamento não é de Deus. Deus, ele exorta, mas com carinho. Então, entenda, a partir de hoje, tudo que é apontando, te julgando, te trazendo culpa, não vem de Deus. E tudo que vier assim, ó, o que Jesus faz pra gente? Ele não faz isso, ele faz isso. Vem pra perto, tipo assim, eu te perdoo. Não tem porque você viver dessa forma. Eu estou aqui com você, vem pra perto. Né? E foi justamente isso que ele fez na minha vida. Sabe o que é que me
me gerava dentro de mim, quando eu vivia no mundo e tendo os comportamentos que me feriam, eu não me sentia digna. Eu não me sentia digna de estar perto de Deus, de me batizar. Eu não me sentia digna. Então, a gente não se sente digna de estar na presença de Deus. A gente não se sente digna de viver algo bom em Deus por conta da nossa identidade. E eu me sentia suja, né? E quando Deus, ele disse assim, vem filha, eu achava que eu tinha que me consertar toda, que era a força do meu braço, que era o meu controle, para depois estar perto de Deus, para depois viver as coisas de Deus. Mas é justamente ao contrário. Deus fala assim, vem do jeito que tá, querida, que eu é que vou te limpar, não é você. Eu que vou te colocar no rio certo. Isso aqui que você está fazendo hoje da sua vida, você está tentando tirar as sujeiras no rio sujo, que é o seu controle. Por isso que a sua vida não anda. Você está tentando tirar as suas sujeiras no rio sujo. Então você está sujando mais ainda e está vivendo os mesmos ciclos. E quando você entrega o controle e você vive com Deus, ele te leva para o rio limpo, que é o rio dele. E aí ele tira todas as sujeiras e aí você começa a viver o novo. Venho buscando criar uma rotina intencional com Deus, estudando a palavra. Ele tem me deixado mais vulnerável na presença dele. É justamente isso. Você não precisa ser vulnerável para as pessoas. Você precisa ser vulnerável na presença dele. Deixar o controle de lado. Então, se você tem acreditado numa mentira, o que você vai substituir para a verdade de Deus? Até aqui, Nath, eu acreditei isso sobre mim. Agora, eu vou acreditar sobre o quê? O que você vai trocar? Antes você acreditava nisso e agora você vai acreditar em uma outra coisa. Você vai repetir isso para você todos os dias. Vamos para uma declaração final? Vou colocar tudo isso no grupo, tá? Não se preocupe. Quero que vocês repitam comigo aí. Se você tá no trabalho e não consegue repetir, repete no espírito, tá? Se não, se você, né, se posiciona aí na sua identidade, em Deus, e repete comigo, tá? Eu renuncio todo acordo que eu fiz com a dor. Eu não preciso controlar tudo para me sentir segura. Minha segurança está em Deus. Meu passado não define meu futuro. Eu escolho confiar mais do que controlar. Eu entrego minhas preocupações, meus medos e minhas expectativas a Deus. Deus está... Eu quero que vocês repitam essa frase com muito posicionamento. É assim que vocês vão estar no espírito. Eu quero que vocês sintam esse... Sabe o que vocês estão sentindo agora? É assim que vocês precisam viver. E todas as vezes que você acordar ansiosa, você lembra desse estado e volta para esse estado declarando coisas boas de você. Eu quero que você repita. Deus está me conduzindo para o novo tempo. Deus está me conduzindo para o novo tempo. E seja sensível no espírito para ir para esse novo tempo. Para de ficar se sabotando. Para de viver nessa prisão. Que não é a prisão do passado, é a prisão do controle. Sabe? Deus, ele quer algo novo para você. Ele quer algo bom para você. Às vezes a gente vive no deserto para aprender algumas coisas. Mas você não é normal viver no deserto, não. Eu, hein? Acorda. Sabe? Para de viver nessa prisão. De acordar ansiosa, acordar frustrada. Eu, hein? Para de viver isso. Sai dessa prisão. O Senhor, Ele sonda os nossos corações e tira todas as raízes podres. E é isso que a gente vai orar isso hoje, tá? Pra gente finalizar. Fecha os olhos, se você conseguir. Paizinho, eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Muito obrigada.
E eu entrego todas as renúncias, todas as dores, todas as angústias, toda a ansiedade, todo o medo, Pai. Eu te entrego agora, Senhor Deus. Eu rejeito todo o espírito de sabotagem, de distração. Eu te entrego todas as dores dessas mulheres. E eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor traga a paz, o equilíbrio. Pai, eu repreendo agora, Pai, todo o espírito de controle, de sabotagem sobre a vida dessas mulheres. E tudo que está dentro do coração delas, elas vão viver, Senhor Deus. Porque elas são a tua filha amada, pertencente. Elas não são abandonadas, elas não são rejeitadas. E tudo que elas viveram no passado, Senhor Deus, eu rejeito em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu declaro mentes renovadas. Eu declaro que elas não vão mais agir pelo controle, pela força do braço delas, mas que elas vão agir pela força do Teu Espírito Santo, Pai. Eu declaro mentes renovadas em nome do Senhor Jesus, Pai. No Teu santo nome, Deus. Eu declaro mentes renovadas, Pai. Som do coração de cada mulher, arranca toda erva que não é da Tua vontade e coloca novos frutos na vida dessa mulher, Pai, porque eu creio que juntas por um propósito, todas nós iremos viver algo extraordinário em Ti, Senhor Deus, porque essa é a Tua promessa. Deus, eu declaro de novo, mentes renovadas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu declaro para vocês, mentes renovadas. Eu declaro, no poder do nome do Senhor Jesus, mentes renovadas. Eu creio, assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na vida de vocês. A única coisa que vocês precisam fazer é ter um espírito de obediência. A linguagem do amor de Deus é obediência. O que Deus fez na minha vida, em 10 anos, Ele fez em 1 ano. Tudo. Então, assim, acredita em Deus. Se você tá frustrada, se você tá ansiosa, se você tá, sabe, se você já caiu em muitos ciclos frustrados, não importa. É o que eu falei ontem. Não importa se você já foi rejeitada, se as pessoas falam mal de você hoje, se você já foi abandonada por alguém, se você foi abandonada pelo seu pai, se você foi rejeitada pela sua mãe, se apontaram os seus sonhos. Se apontaram os seus sonhos. Se cortaram, pegaram uma tesoura assim, ó. Glória a Deus, porque talvez não eram os sonhos que eram pra você. E agora você tem uma nova chance, todos os dias, de ir rumo àquilo que Deus quer pra você. Então, tira isso. Não importa. Deus, Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Não importa o que falam de você. Não importem se cortaram os seus sonhos. Que a partir de hoje você comece a criar novos sonhos. Você talvez não vai viver amanhã, no próximo mês. Mas você tem a oportunidade de criar a sua realidade. Criar os seus sonhos. Não que, nossa, vai ser a maravilha, você não vai ter dificuldades. Não, Deus, Ele não promete que você não vai ter dificuldades, mas Ele promete que Ele estará sempre com você. E todos os desertos que estão na sua vida é para algum aprendizado. Mas saiba que não é normal você viver angustiada, frustrada e com medo. Não são sentimentos de Deus. Não é normal você viver assim. E você tem o poder de repreender isso, você tem o poder de afastar isso da sua vida. Não é normal viver em deserto. Com instabilidades emocionais, com mente distorcida. Não é normal viver assim. E eu quero te declarar na sua vida que você, a partir de hoje, não vai mais perder para as suas emoções. Certo? Se você ainda não está no grupo de apoio do nosso propósito 7 dias para a vida sentimental, inclusive depois a gente vai fazer vários outros propósitos de várias outras coisas da vida, tá? Se você não tá no grupo, entra aqui, certo? Vou deixar essa live gravada. Quero saber de você lá no grupo e também nos comentários o que você tá achando. Quem assistiu gravado, coloque nos comentários. Espero que tenha sido uma manhã restauradora de pensamentos, de emoções. E eu declaro de novo que você não vai perder para as suas emoções. Amém? Por favor, se coloque em posicionamento de filho de Deus. Não mais de escravo. Certo? É isso. Que o Senhor abençoe vocês. Amanhã, 9 horas, temos o nosso último devocional. E sexta-feira nós temos um encontro de Dia dos Namorados. Se você quiser participar, entra no grupo que já vou colocar mais informações. Amém? Que o Senhor abençoe vocês.
Tchau, tchau.